o X da questão. Hoje o nosso convidado já foi vereador, presidente da Câmara. Não dá para falar em política sem passar pelo nome dele. Muito bem, ele já foi da esquerda, já foi da direita. Nós estamos falando de Paulo Félix. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Paulo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E o X da questão é: como é flertar com a direita sendo da esquerda? Bem, em primeiro lugar, antes de ser da direita, eu da esquerda. Eu sou Paulo Félix. Esse mês de março, eu completo 60 anos em Taboão da Serra. Quando eu aqui cheguei, a prefeita era Laurita Ortega Vale. Cresci na periferia de Taboão, Jardim Clementino, Parque Iracema. Sou avô, pai de 3 filhos, avô de 3 netos e tenho uma bisneta. Tive a honra de ser 6 vezes vereador nessa cidade. E com relação à pergunta se é direita ou de esquerda, é bom frisar que eu venho do movimento operário, do movimento sindical, das grandes greves de 1970, década de 80. E meu berço foi a esquerda, foi o movimento socialista, foi a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? E eu mesmo me considero assim, um filho que nasceu numa casa de esquerda e foi pelo mundo dar algumas cabeçadas, né? Fazer aprendizado, aprendi outras coisas, convivi com muita gente, conheci gente boa, gente ruim, porque o monopólio do bem não está na direita e na esquerda. Tem gente ruim na esquerda, tem gente sem vergonha na direita, e está distribuído, não é monopólio de ninguém. A maldade está distribuída equitativamente entre todas as ideologias, não é? Então, mas eu me considero um homem de convicções de esquerda. Muito bem, só para explicar o nosso X da questão, então, Paulo Félix começou nas Vieiras, né, do PT, e esse flerte ele passou pelo PSDB, e para o PV também, né, Paulo? Sim. Como você já disse, foi cabeçadas. Você, se é uma cabeçada, você então se arrependeu? A gente não pode se arrepender das coisas que faz. Acho que a gente tira aprendizado por onde passou. As coisas boas que no PV, no PSDB eu tinha um apelido, o Tucano Vermelho, o Tucaninho Vermelho. Onde eu ia no PSDB era tratado dessa forma. Então, eu acho que eu saí da esquerda, mas a esquerda nunca saiu de mim, né? Então, e de ser de esquerda, tem gente que nem sabe o que é esquerda ou direita, né? Esse termo direita ou esquerda nasceu na Revolução Francesa, né? Durante a Assembleia da Revolução Francesa, os girondinos, que eram os monarquistas conservadores, sentavam à direita, e os jacobinos, adeptos da República, da Revolução, sentavam à esquerda. Então, a esquerda e a direita vem desse momento glorioso da Revolução Francesa. É bom que se diga isso. Eu me considero um jacobino, um republicano, alguém que contesta o sistema, né? E tem várias formas de você participar disso. Não só nos partidos políticos, também nos partidos políticos, mas você pode participar nos movimentos sociais, em todas as formas da sociedade, todos os cantos da sociedade, a luta ideológica está presente. Paulo Félix, você esteve afastado da política durante muitos anos, né? E através da sua filha Nil Félix, ela assumiu a Secretaria de Governo, a Secretaria de Cultura, aliás, do governo Aprígio. Logo você, junto com a Nil Félix, logo você também, de uma forma ou de outra, acabou ingressando no governo Aprígio. É isso? Como é que foi esse convite do governo Aprígio para você ingressar nas fileiras aí do governo Aprígio? Bom, acho que tem que separar duas coisas, né? Eu não fiz parte do governo Aprígio, né? Nunca fui do governo, e tem que separar, porque é muito comum, eu acho até depreciativo falar isso, né? Não, porque a filha do Paulo Félix tem nome, ela é Nil Félix,
ela é professora, ela é bacharel em Direito, ela tem graduação, pós-graduação em Pedagogia, né? Uma ativista, uma militante, e eu acho até uma postura machista, porque a filha, não, ela se fez por ela mesma, né? Eu, por exemplo, não tenho curso superior, a Nil tem duas, graças a Deus que ela pôde ter condições de se formar, ter duas faculdades e ser realizada e reconhecida na profissão. Ser professor não é fácil, não é? Ela veio da sala de aula, o giz da sala de aula. Então, eu acho que a Nil vai enfrentar muito preconceito e machismo realmente, porque ela é a filha. Não, ela é Nil Félix, mulher solo, pessoa independente, que toma as decisões independentes, né? E que está credenciada aí para ocupar qualquer posto na cidade, seja Secretaria de Cultura ou qualquer outra secretaria, e ser prefeito, inclusive, de Taboão da Serra. Fui vereador com a PEJ 8 anos, tive uma convivência cordial, como eu tive com o Evilásio, o ex-prefeito Evilásio foi presidente da Câmara, eu fui vice dele, né? Eu tive boas relações alternadas com o prefeito Muscarini, tive relações de oposição com o ex-prefeito Armando Andrade, tive boas relações e alternei também divergências com o ex-prefeito Fernando Fernandes. Então a vida é assim, e a gente tem que reconhecer o valor das pessoas, não só quando a gente está do lado, mas na hora que a gente está combatendo também, saber o valor da pessoa com quem você está debatendo do outro lado. Então, a única pessoa que eu tive assim, uma pendência mais forte foi com o ex-prefeito Armando Andrade, por um episódio de derrubada de umas casas lá no Jardim Guaciara, mas eu felizmente me reconciliei com o Armando. Eu dei uma medalha 19 de fevereiro para ele, cumprimentei ele publicamente, né? Fiz uma autocrítica e foi um momento de grandeza da minha vida, num SEMUR lotado, poder dar a medalha de 19 de fevereiro para ele, cumprimentá-lo, né? E refazer uma amizade, um laço que havia sido rompido há muitos anos atrás. É isso. Paulo, eu quero fazer uma pergunta um pouco sobre o passado, sua trajetória um pouco mais para trás. Você foi vereador pela primeira vez no PT, teve uma longa trajetória no PT, no Partido dos Trabalhadores, e nos anos 90 você deixou o partido, que foi considerado um fato até traumático para os petistas. Até alguns não compreenderam bem, chamaram você de traidor, né? Eu queria que você analisasse esse período em que você esteve no PT e se você realmente foi contra os ideais e as lutas do partido. Veja bem, o PT, desde a sua trajetória, né, quando a fundação, fui fundador do PT, né, fui vereador em 82, por 25 anos pelo Partido dos Trabalhadores, né, o PT disputou a primeira eleição em 82, teve 11% dos votos, e elegeu a mim e a Maria Alice Borges Guion, a professora Maria Alice Borges Guion, que hoje é nome de rua, é nome de escola ali no Eurocópia, uma pessoa extraordinária. Elegeu 2 vereadores em 82 e o voto era vinculado. O Lula era governador, você tinha que votar de cabo a rabo, senador, governador, deputado federal, estadual e vereador. Olha a dificuldade que foi. E eu militei no PT até 96. E dentro do PT, eu já defendi uma política de alianças, de frente democrática, né? 84 foi um momento desse, de frente democrática. A luta pela direta já, a emenda Dante de Oliveira no Congresso, foi um momento grandioso que juntou Brizola no Rio, Tancredo Neves em Minas, Montoro em São Paulo, Lula, Miguel Arraes, Teotônio Vilela. Aquilo para mim abriu minha mente. Falei, não, esse é o caminho. O caminho, o PT sozinho não vai chegar em lugar nenhum. Nós temos que fazer alianças. E em 96, foi quando a Erundina, né, foi convidada para ser ministra, inclusive do Itamar Franco, não sei se você recorda disso, né? Eu era muito ligado à ex-prefeita Luiza Erundina. E eu defendia aqui também no Taboão uma aliança. E o PT não entendia assim. Hoje o PT é mais
aberto à aliança do que eu era naquele período. Lá atrás eu já vislumbrava que essa política de alianças, que inclusive levou Lula à vitória com a Carta aos Brasileiros em 2002. Se o PT tivesse continuado naquela postura sectária que era nos primórdios da sua fundação, o PT jamais teria chegado ao poder. Jamais. Então o PT abriu a política de aliança que eu defendia, só que o PT não entendeu naquela ocasião, e eu saí do PT, fui para o PV, para ser vice de Paulo Silas. E perdemos a eleição. Ficamos em segundo lugar naquela ocasião, perdemos para o ex-prefeito Fernando Fernandes. Fernando Fernandes foi o primeiro, Paulo Silas e eu fomos o segundo, e o doutor Evilásio foi o terceiro colocado na eleição. Essa é a história do pivô da minha saída do Partido dos Trabalhadores. Agora, você saiu do PT, um partido que era até na época mais considerado de esquerda, mais do que hoje, né? E depois foi para o PV, como você mesmo disse, e depois foi para o partido antagonista ao PT, que é o PSDB. Como é que foi essa transição? Isso causou até mais, chocou até mais gente do que a própria saída do PT, Paulo. É verdade. A minha ida ao PSDB talvez tenha sido um equívoco, né, de leitura da política daquela época, mas aonde quer que eu estive, né, eu te falei agora há pouco, eu disse a vocês que eu era chamado o Tucano Vermelho. Né? O Alberto Goldman, que era vice-governador de São Paulo, o governador José Serra, que tinha vindo do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, Walter Feldman tinha vindo do PCdoB, né? Então tinha uma leva de pessoas, o próprio José Serra foi presidente da UNE, caçado, exilado. Então tinha um grupo no PSDB que eu tinha afinidade ideológica, né? Que é esse pessoal que veio da resistência, da ditadura, luta pela anistia e tudo mais, né? Então eu era muito afinado com esse grupo. Então eu não me senti um estranho no ninho no PSDB, não pelas questões locais, mas sim por São Paulo ser, né, o celeiro onde nasceu o PSDB, e havia um grupo originário da resistência com o qual eu muito me identifiquei. Foi uma experiência onde eu conheci outras pessoas, onde eu pude ter debates grandes de pessoas que são de direita, mas são conservadores, ou pessoas que entendem o que é direita, o que é a política liberal, não essa política do ódio que a gente vê hoje. Tem gente que nunca viu na minha vida esse Paulo Freire, você não presta, nunca conversou comigo, não sabe quem eu sou. Tem gente que está me vendo aqui talvez pela primeira vez, mas já tem uma postura, né, de debate, não tem uma postura de debate das ideias. São coisas pessoais, são ranço, que não existia na política antigamente. Antigamente a gente divergia, debatia, mas ninguém queria exterminar o outro, ninguém queria matar ninguém, ninguém falou, vou te arrebentar, vou te pegar. Você foi vítima disso, o Adilson já foi vítima dessa política do ódio, né? Eu nunca cultivei isso, nunca cultivei a violência, e infelizmente, né, os debates que existiam antigamente, você é do PSDB, você é neoliberal, você é em cima do muro, que o PSDB sempre teve essa fama, né? Mas eu sempre tive minhas posições fortes, definidas, por onde eu passei. Paulo, gostaria de explicar a questão de machismo, né? Eu não quero deixar nenhum tipo de machismo, não sou contra, evidentemente, mas as questões da Nil Félix passam por Paulo Félix, tá certo? São um conjunto de decisões, tá certo? Por isso que a gente está colocando você primeiro, porque a Nil Félix em segundo lugar, mas passa por você. Gostaria de deixar bem claro, não é uma questão machista, não foi isso que a gente quis deixar claro aqui. Outra questão foi, então, a saída da Nil Félix do governo, né? E foi se lançar a prefeita da cidade. Eu pergunto para você, o que aconteceu pela Nil Félix ter saído do governo Aprígio? Eu penso que a Nil, desde o começo, né, quando ela aceitou esse desafio de ser secretária municipal de cultura, onde aliás ela fez um bom trabalho, reconhecidamente, né, ela conseguiu refazer a Paixão de Cristo, que tinha encerrado durante a pandemia, não tinha conseguido realizar, foi um esforço imenso, fez um dia do rock, trouxe ali
fez algumas atividades importantes a nível do hip hop, trouxe o Dex, que nem é da minha geração, que é um cantor aí, né, do mundo hip hop conceituado. A Nil conseguiu executar o único município da região, o primeiro que conseguiu realizar a cabo a Lei Paulo Gustavo, né, que contemplou com mais de 2 milhões de reais os fazedores culturais da cidade, de forma republicana, né? Mas a Nil sabia que ia enfrentar dificuldades pelas interferências que já tinham ocorrido anteriormente na Secretaria da Cultura, e o que culminou foi que o orçamento da cultura, apesar da posição firme da Nil, que foi de 11 milhões no primeiro governo, 11 milhões anuais, no primeiro ano de governo Aprígio, neste ano foi para 8 milhões e 300 mil. E a Nil participou de reunião, uma delas eu estava presente, a Nil falando para o prefeito, olha, prefeito, é inaceitável que a cultura tenha o seu orçamento rebaixado. Os artistas sempre defenderam, os fazedores de cultura, que tem que ser no mínimo 1% para a cultura, né? E esse orçamento é 0,4%, menos do que a metade de 1%. E o prefeito se comprometeu em corrigir o orçamento. Só que isso não ocorreu. O orçamento foi para a Câmara votou 0,4%, e ali se sentiu desprestigiada. Ali acho que foi realmente a gota d'água, não é? Ela se sentiu desprestigiada, achou que era o momento dela sair e saiu pela porta da frente. Isso com relação à Secretaria da Cultura, foi isso que aconteceu. Isso, a candidatura dela, né, Paulo, não estava planejada, porque se o orçamento, conforme você disse, ao menos se mantivesse, né, não tivesse caído aí, tem 3 milhões de reais, não estava previsto. Como aconteceu? Como é que você, sem planejar, lançou a Nil Félix como candidata a prefeito? Como é que foi isso? Olha, nós temos uma história muito forte com o Guilherme Boulos, que é o candidato a prefeito em São Paulo, que está em primeiro lugar nas pesquisas, e se depender dos nossos esforços vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Há mais de 20 anos nós temos uma relação estreita com o Guilherme Boulos, no movimento popular, no movimento de moradia, nas questões da defesa da democracia, em passeatas, marchas, idas a Brasília, enfim, nós sempre tivemos uma relação republicana e forte, e um laço muito grande entre o MST, que eu sou fundador há 40 anos em Taboão, e o MTST, que o Guilherme é coordenador nacional. E nós já vimos discutindo essa questão da Nil e com o PSOL, né? Já era um acúmulo de discussões, né? Porque nós tínhamos já delineado uma candidatura majoritária, estava em discussão há muito tempo, e quando a Nil saiu do governo, né, aí foi a oportunidade que nós conversamos com o Guilherme Boulos, falou, Guilherme, a Nil tem essa vocação, a Nil tem essa história de ligação com o PSOL é o partido do coração da Nil, é o partido dela. Ela se identifica na questão da lei, da questão da proteção às mulheres, de proteção à diversidade, enfim. Ela se identifica com essas pautas e não teve outra alternativa, né? Aliás, essa era a alternativa que ela sempre quis, e nós fomos mergulhando realmente de cabeça, e a candidatura dela foi aprovada pelo Diretório Municipal do PSOL, a filiação foi aprovada, o nome dela foi aprovado pelo Diretório, houve uma plenária com mais de 300 pessoas que aprovou também a pré-candidatura da Nil, e houve o lançamento no Sindicato dos Metalúrgicos, né, com a presença inclusive do deputado Guilherme Boulos, da Ediane Maria, deputada estadual, que é a primeira empregada doméstica eleita deputada do Estado de São Paulo, e com toda essa representatividade de juventude, de cultura, de movimento social, a Nil realmente vai ser a grande novidade nessa eleição e uma proposta de mudança para valer em Taboão da Serra.
Paulo, há um ano, há cerca de um ano, você concedeu uma entrevista a mim, em que você dizia que com a Nil como secretária, ela poderia ajudar a melhorar a imagem do governo Aprígio. Poderia ajudar a melhorar a imagem. O que aconteceu desde que a Nil aceitou ser secretária do governo Aprígio até o momento em que ela saiu? Você já disse que teve essa questão do baixo percentual no orçamento para a cultura. Mas nesse período, o que aconteceu? Não houve uma forma de ela angariar apoio, de modo que ela pudesse até ser forte para argumentar com o prefeito de que o orçamento, de que a cultura tivesse cada vez mais apoio, até orçamentário? Veja, eu acredito que a Nil, nesse praticamente um ano que ela ficou, ela ajudou a melhorar a imagem do governo, com as ações que ela fez. Né? Eu citei aqui a Paixão de Cristo, citei aqui o Dia do Rock, citei aqui a Lei Paulo Gustavo, e as ações que ela desenvolveu de se aproximar dos fazedores de cultura da cidade. Né? Então, acho que ela, no limite dela, da Secretaria Municipal de Cultura, ela conseguiu fazer um bom trabalho, se sobressair, e quando ela faz um bom trabalho, ela ajuda o governo. O governo é que não ajudou ela. O governo é que, na hora que tinha que dar recursos, que política não se faz com discurso, política se faz com recurso, seja na saúde, seja na educação, não é blá blá blá. Né? Tem que ter recurso para a pessoa poder desenvolver o seu trabalho. Tem que dar ferramenta para que os secretários possam desenvolver o seu trabalho. Secretário com discurso, deixa o discurso para os políticos. O secretário tem que ter recurso para executar bem o seu trabalho. E, infelizmente, nesse período, inclusive essa reunião que eu participei, foi muito claro. Olha, se não tiver recurso, não tem como fazer cultura. Não se faz cultura, não se faz educação, não se faz saúde, não se faz nada. Então, a hora que a Nil percebeu que o orçamento ia ser menor do que há 3 anos atrás, ela não ia fazer milagre. Ela ia ter só o desgaste e não ia cumprir o bom trabalho que ela se propôs a fazer quando entrou na administração. A questão do orçamento culminou com a saída, mas ao longo do período, você já citou, houve interferência de outros agentes políticos do governo na gestão da Nil na cultura. Notadamente, ou notoriamente, essa pessoa que teria se interferido, feito ingerência, é o ex-secretário Vanderlei Bressan. Né? Até que ponto o Vanderlei Bressan atrapalhou a gestão de Nil Félix na cultura? Olha, eu não gostaria de fulanizar a questão. Até as pedras sabem, né? Quem interferiu, interfere e vai interferir. Mas tem pessoas que têm sede de poder e que não têm discernimento. Né? Mas cada um tem que ter cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua praia, cada um fazendo a sua parte. As interferências que ocorreram só ocorreram porque o governo permitiu. Né? Nenhum secretário, ninguém faz alguma coisa se não houver condescendência com quem detém o poder de direito e de fato. Né? Então, a Nil tratou bem essa questão, né? Não houve brigas maiores, mas a interferência realmente, quando um secretário interfere no trabalho de outro, fica uma questão que às vezes autoriza, às vezes passa por cima, às vezes passa por réu largo, né? Então isso aborreceu muito a Nil. Agora, diretamente, quem permitiu isso? E aí acho que talvez eu possa perguntar quem foi o responsável por diretamente cortar o orçamento da cultura. Eu imagino que o prefeito só assinou depois. Qual foi o secretário que teve uma ingerência direta para permitir que a Nil não pudesse trabalhar nem na questão administrativa, como gestora da pasta, e nem
em conseguir um orçamento que os ativistas lutavam? Olha, essa pergunta eu vou responder diretamente, como eu sempre fiz. Aí eu vou dar só as iniciais da pessoa. Já fiz isso na Câmara inúmeras vezes, né? O governo tem um primeiro-ministro, né? Vou dar as iniciais dele. Wagner Eckstein Júnior, esse é o nome. Tá? Esse é o que chove, faz chover para cima e para baixo, e que concentra o poder, e os outros secretários que estão lá, estou olhando aqui para a Câmara, sabem que ali é que se corta, ali é que se faz, ali é que não anda, ali é que as coisas param, né? E o governo fica paralisado, não sei se por incompetência, né? Não sei por qual outra maneira, mas o governo fica engessado ali na Secretaria de Administração. O governo não anda, não andou durante esses 3 anos amarrado, e eu acho que tem um responsável por isso. O responsável, na minha concepção, de quem conhece essa cidade, desde Armando Andrade, Boscarini, tem um responsável ali que chama-se Wagner Eckstein Júnior. Falo isso olhando aqui, e se ele estivesse aqui eu falaria olhando para a cara dele. Mas o prefeito é o Aprígio, Paulo Félix. Pois é. Mas quem detém a informação detém o poder. Não é? Quem detém a informação sobre a máquina, como funciona, é o secretário. Como se fosse a Casa Civil, né? E o Aprígio, tem muita gente, também quero falar isso aqui olhando para a Câmara, tem muita gente na prefeitura que está vendo os erros do governo, que vai lá e fala, ô prefeitão, bater nas costas para ir almoçar junto, enfim, e está vendo que a coisa está errada. Quem quer ajudar o prefeito Aprígio, que está no governo aí, falem a verdade para ele. Não escondam, não omitam o que o povo está falando aí fora. Os erros que foram cometidos na administração, se tivessem sido corrigidos lá atrás, com certeza o governo não estaria na situação que está hoje, né? Então, é isso. E muita gente que está no governo vai concordar com o que eu estou falando, mas não pode falar, não pode admitir. Mas eu falei quando eu estava, né, próximo ali, que é da minha característica para isso, né, e falo agora. Né? E se o Aprígio, o prefeito Aprígio estiver ouvindo, fala, prefeito, abre os olhos com quem está ao teu lado. Muito bem, Paulo. Em relação à compra de um terreno pretendido, né, pelo MST, pela cooperativa Vida Nova, você seria uma pessoa, segundo informações que a gente, é uma pergunta, né? Você teria sido contrário, você não gostou dessa atitude da cooperativa em ter comprado o terreno que era pretendido pelo MST. Me fala um pouquinho se é isso mesmo, se você foi contra, a favor, se teve alguma coisa com o negócio, não teve. Qual é a sua posição em relação à compra da cooperativa deste terreno? Bom, em primeiro lugar, as áreas de ZEIS no Taboão da Serra foram definidas no plano diretor em 2006. Eu era vereador, o atual prefeito Aprígio também era vereador. E nós definimos todas os zonamentos da cidade foi definido nessas votações da Câmara, com audiências públicas e tudo mais. E nós definimos algumas áreas, zona mista, zona industrial, zona isso, zona aquilo, né? Zona residencial, e algumas áreas definimos, isso aqui vão ser zonas especiais de interesse social para fins de moradia popular, para que o CDHU, a Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, né, possam construir nessas áreas. Então nós separamos 417 mil metros de área e falamos, essas aqui vão ser os bairros populares da cidade. Bom, 2006, nós estamos em 2024, 18 anos depois, uma dessas áreas de zona especial de interesse social foi adquirida pela cooperativa Vida Nova. Só que no plano diretor não era essa a ideia. Nós não temos nada contra que a iniciativa privada construa na cidade, menos nas áreas
de zona especial de interesse social, que são os bairros populares, para que a população de baixa renda consiga adquirir seu imóvel. Né? Então, quando a cooperativa compra uma das áreas destinada ao Minha Casa Minha Vida, ela está tirando a oportunidade dessa mesma área ser destinada para as moradias populares, para as famílias de baixa renda que moram em Taboão. E não é de graça. Muita gente não conhece a história do MST e fala um monte de coisa sem conhecimento. Né? Então, eu quero voltar sobre isso, mas quero responder a questão da cooperativa. Então, a cooperativa comprou uma área de Zeis, abriu inscrições, vão se construir lá 1.300 apartamentos. Qual bairro ali? Jardim Salete. Jardim Salete. 1.300 apartamentos. E desde a abertura da Conferência Municipal da cidade, que está acontecendo nesse momento os debates sobre o plano diretor, e a sociedade devia participar disso, que é o futuro da cidade que está sendo discutido lá, nós dissemos desde o primeiro momento, e o prefeito estava presente na abertura da Conferência da cidade: olha, nós não vamos aceitar nenhum milímetro de área menos da zona especial de interesse social. Não vamos abrir mão. Tá? Tudo bem. Não vamos abrir mão de 1 milímetro? A cooperativa compra 50 mil metros, não sei exatamente o tamanho da área, para fazer 1.300 apartamentos. E eu fui falar com o prefeito, falei: prefeito Aprígio, olha, a cooperativa comprou uma área aqui, o movimento popular está insatisfeito, né? Começou a correr notícias que não vai ter mais Minha Casa Minha Vida na cidade. Nós temos o MST há 40 anos, o MST. Tá? Entre o MST, entre o movimento popular e o governo, eu não tenho dúvida nenhuma de que lado que eu estou. Eu estou do lado do movimento popular. Né? Mas a cooperativa, eu não sou mais presidente da cooperativa, não tem mais nada a ver com a cooperativa, nem sabia que eles fizeram isso, foi tudo bem. Nós queremos propor o seguinte: que haja uma nova área de Zeis para que não haja perda, porque nós estamos tratando com o governo federal a implantação de programas do Minha Casa Minha Vida em Taboão, e nós temos que ter áreas para isso. Não dá, temos que fazer estudo. Então, prefeito, eu acho que não temos condições, já somada a questão da cultura que está acontecendo, né? E essa é a decisão da Nilja de sair do governo, e aí foi talvez a gota d'água que fez com que a gente tomasse uma decisão irreversível e irrevogável de sair do governo. Tivemos uma manifestação, acho que vamos falar sobre isso mais à frente, mas basicamente o MST, o Movimento Popular, o MTST, não abre mão, porque senão o progresso chega em Taboão, não está chegando, e nós queremos que o progresso chegue, o desenvolvimento chegue, mas que aí o povo pobre da cidade vai ter que mudar daqui, vai ter que ir para Juquitiba, para Miracatu. Né? Nós queremos que o progresso que está chegando, que seja usufruído pela população de Taboão, inclusive os setores mais carentes da sociedade. Bom, inclusive vocês tiveram uma reunião do Aprígio com o MST, né, na nova sede da prefeitura. Ali você ouviu algumas promessas do prefeito Aprígio, onde ele também disse que depende da justiça para que ele cumpra essas promessas com o MST. Eu perguntei a ele que o MST tem pressa e a justiça nunca colabora, né, com a pressa, não é amiga da pressa, não é verdade? Inclusive aquele terreno em frente ao INSS foi citado, deve-se 40 milhões, mas depende lá, ele citou algumas coisas. As promessas que ele fez para o MST, na sua avaliação, como é que você vê as promessas feitas por ele nesse dia? Bom, em primeiro lugar, a área perto do INSS, que já foi fruto de uma ocupação do MTST em 2005, essa área já existe, né? Já está destinada à moradia popular e é uma área que realmente tem problemas, né? O dono morreu, Paulo Colombo, tem ali uma massa falida que deve para a prefeitura, IPTU, deve para o Estado, deve para banco, enfim, tem uma salada jurídica ali. E a outra área que nós estamos pleiteando é no Parque Laguna.
já existe uma área que estamos pleiteando uma nova para que seja destinada para Minha Casa Minha Vida. E a lei de zoneamento não depende da Justiça. A lei de zoneamento depende do Poder Executivo e da Câmara Municipal. É decretar a área como zona especial de interesse social. O nosso receio é que, assim como a cooperativa comprou a área de Zeis do Salete, as construtoras comprem as outras áreas de Zeis. Aí eles vão fazer moradia, apartamentos, nós não temos nada contra, repito, não temos nada que façam apartamentos para a classe média, para as pessoas mais abastadas, né? A cidade tem que ter tudo isso, mas nós não podemos permitir que as áreas que são para as classes populares, Minha Casa Minha Vida hoje é 5 anos para pagar. Nós temos lá um condomínio, Minha Casa Minha Vida no Salete, o João Cândido, que são 10 anos para pagar. O novo Minha Casa Minha Vida são 5 anos para pagar, e quem recebe Bolsa Família vai receber o apartamento quitado. Quem tem BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, vai receber o apartamento quitado. Isso é justiça social. Então nós queremos que essas áreas, ao invés das construtoras comprarem, e tem outras áreas para que as construtoras possam comprar e fazer apartamentos para a classe média, né? Menos as Zeis. As Zeis, o movimento popular está vigilante e não vamos permitir que as áreas de Zeis sejam deturpadas, sejam adquiridas pela especulação imobiliária, né? A especulação imobiliária, e o povo pobre fique sem lugar para morar na cidade. Paulo, queria relacionar uma coisa a outra. A questão da municipalização do trecho da Regis Bittencourt em Taboão da Serra foi municipalizada, é um fato, e fala-se muito que o Aprígio encampou essa bandeira por interesse particular. E aí vem a questão da cooperativa da qual ele é presidente licenciado ter comprado essa área, né, de Zeis, né? Você entende que também, a exemplo dessa área que foi adquirida pela cooperativa, a municipalização da BR-116 tem o objetivo estritamente particular, privado da parte do Aprígio? Olha, eu seria leviano de falar uma coisa dessa sem provas, né? Teria que ter provas de que isso aconteceu. Porque a compra da área do Salete se deu antes da municipalização. Né? Eu inclusive, achava que a municipalização não sairia. Eu era um dos que não acreditava, mas acabou acontecendo. E também, a municipalização, na minha opinião, cabia um debate mais aprofundado. Né? Os impactos sobre a cidade não estão ainda todos dados. As passagens de nível que está se propondo, né, pode ser bom para a cidade, pode ser, mas teria que ter todo um relatório de impacto ambiental, impacto de vizinhança, que não aconteceu. A que você atribui não ter acontecido? Eu acho que faltou debate realmente, faltou debate. Eu acho que o governo teria que ter se antecipado e chamado audiências públicas, chamar audiência pública no CEMUR, convidar todo mundo para essa questão. E outras coisas que estão acontecendo no plano de debate, no plano diretor, por exemplo, a construção de um cemitério no Jardim Maria Rosa, um cemitério vertical. Onde? Como é que a população do Maria Rosa não vai se manifestar sobre isso? Né? Isso está no debate também no plano diretor. Né? Eu acho que todas essas questões de impacto, ou sobre um bairro, ou sobre a cidade, tem que ter debate, tem que ter audiência pública, o povo tem que dizer o que pensa. Isso não ocorreu na municipalização da BR. Acho que isso foi um erro. Né? A desinformação leva até as pessoas a serem contra, porque elas não conhecem. Bom, eu não conheço, a princípio eu sou contra. Talvez se conhecesse, poderia minimizar essa questão do impacto sobre a cidade. E uma outra coisa que me parece perigosa, que a gente não tem tanto conhecimento, é que há uma luta intensa de anos na cidade para que o shopping faça a alça sul, de saída do shopping
para pegar a Alça Sul em sentido Imbu-Curitiba. E me parece que nessa negociação da municipalização, a informação que eu tenho, que o shopping vai se desobrigar de fazer a Alça Sul para poder fazer as passagens de nível da BR-116. O custo disso, numa alça de acesso, me parece muito maior, né, do que fazer os treinos, os retornos que estão previstos no eixo da BR. Então, isso falta, na minha opinião, mais transparência sobre essa decisão. Agora, o fato é que tem essa proposta do Aprejo de abrir cruzamentos na rodovia com instalação de semáforos, com a justificativa de que vai melhorar o trânsito. Você concorda? Vai melhorar? Olha, exatamente. Qual é o estudo que tem sobre isso? Eu sou um cara da ciência, eu sou uma pessoa que acredito em quem estudou para isso, né? Os engenheiros de tráfego, enfim, as pessoas que estudaram. Por quê? As passagens sobre a BR, é lógico que vão melhorar o trânsito. Pode ser de nível, poderia ser viaduto. Nós lutamos por um viaduto lá no São Judas. Você imagina que hoje todo o trânsito que vem do Vale do Pirajussara tem que passar pela Paulo Aires. Paulo Aires, qualquer hora do dia, é aquele gargalo. É lógico que se tiver uma passagem pela Benedito Cesar de Oliveira, saindo ali para ir para o sul, o Rodoanel é bom. É lógico que tiver uma passagem no posto de gasolina do Salete, vai ser bom. É lógico que saindo lá do Rancho da Pamonha, lá na frente, perto da Chácara Yolanda, vai ser bom. Agora, se é passagem de nível, ou nós não temos essa garantia que isso não vai estrangular, apesar de pode ter semáforos inteligentes, né, interligados, hoje a tecnologia está mais avançada. Eu não arrisco um palpite, porque aí é palpite, não tem um embasamento científico para falar, né, que isso vai ser bom ou vai ser ruim. A ideia de desafogar Paulo Aires é excelente. Agora, com passagem de nível, sem um estudo mais aprofundado, eu não arriscaria um palpite. Paulo, com a sua experiência política, dos quais os seus 25 anos de sua vida pública eu acompanhei, gostaria que você fizesse uma avaliação dos 3 últimos governos, 3 últimos anos do governo Aprejo. Olha, primeiro, o julgamento cabe à história, né? A história vai mostrar, por exemplo, o Armando Andrade. Eu fui um grande adversário do Armando Andrade, me reconciliei, como eu disse aqui. Mas o Armando Andrade fez o SEMUR na época, a obra faraônica, o Parque das Hortênsias, nem tem público para isso. Mas olha o que o tempo mostrou. Que essas obras, no futuro, foram plenamente justificadas. Ele acabou passando como estadista, né, que via para frente, o futuro. Né? Buscarini implantou as escolinhas. As pré-escolas foram no governo Buscarini, é a marca do Buscarini até hoje. Né? Meus filhos estudaram em escola pública, né? e pré-escolas. Então o Buscarini deixou essa marca que é lembrada até hoje com a relação dele com o funcionalismo, que foi uma relação boa, eu presenciei isso. Né? O governo Fernando Fernandes lá atrás tem as marcas que ele fez também. O shopping veio no governo dele, veio a Avenida Fernando Fernandes e outras coisas que ele conseguiu deixar sua marca. O governo Evilásio, se não fosse o escândalo do IPTU que ocorreu, né, o aumento do IPTU e depois o escândalo de corrupção do IPTU, talvez o governo Evilásio tivesse uma outra avaliação hoje. Né? Então esses julgamentos vão ficar para a história. Né? E acho que esses nomes logo vão fazer parte da história mesmo de Itaboa. Né? Vão para a estante de livros, né? Vão fazer parte da biblioteca da cidade. Então, acho que quem tem que fazer esse julgamento é o povo. O povo vai fazer o julgamento agora. Nessa eleição agora, nós temos aí o ex-prefeito Fernando Fernandes concorrendo, o Aprejo concorrendo, o Evilásio talvez concorra também, o Buscarini está aí ainda, né? Está na articulação política, todos eles estão aí. Então eu acho que seria equivocado da minha parte fazer um julgamento, né? Todos eles fizeram alguma coisa boa, por isso que eles são reconhecidos. Né? Todos eles, ao seu tempo, ao seu modo, contribuíram com a história da cidade.
E o povo vai julgar. Olha, ele fez isso de bom, fez isso de ruim. É um fla-flu, quase, né? Quem torce para um, não torce para o outro, mas eu tenho consideração e tenho convívio com todos eles, com todos. Enquanto na rua, essa é a diferença do tempo da política que nós vivemos. Nós tínhamos debates, nós tínhamos diferenças, a gente se encontrava na padaria, na feira, ia lá, um cumprimentava o outro, até hoje é assim. Hoje estão fazendo a cultura do ódio, um que não pode conversar com o outro. Política é conversa, é diálogo, é tentativa de entendimento. E quando não houver entendimento, vai para o debate. Ninguém é dono da verdade. Agora, na linha do que o Márcio perguntou, Paulo, você usou uma palavra que eu acho importante, marca. Cada prefeito tem uma marca de governo. Qual é a marca do governo Aprígio? Eu quero lembrar que, a meu ver, queria a sua opinião, se ele tem uma obra que marque a gestão do Aprígio nesses quase 4 anos de governo. Não, o governo Aprígio não tem uma marca, não tem uma obra que ele possa deixar para a posteridade. Falar, olha, o governo Aprígio fez aquela obra. Talvez o que ele está tentando fazer no último ano de governo é a municipalização, porque a compra do prédio da prefeitura, na minha opinião, é um equívoco. A cidade tem outras prioridades do que um prédio da prefeitura. A Nil, no programa de governo dela, está discutindo, inclusive, uma outra destinação para essa área. Eu penso que essa área da prefeitura, esse prédio, onde era a Niase, seria muito melhor para a cidade se fosse um hospital, fosse uma faculdade pública, que a população decidisse sobre isso. Eu não consigo imaginar um prédio daquele. Tivemos a reunião lá, não tinha nada lá, nada. O prédio foi adquirido acho que há 1 ano e está lá da mesma forma. Então, eu penso que a marca que o governo está tentando colocar é a municipalização. Se der certo, vai ser a marca do governo Aprígio. Se der errado, não haverá marca do que se for. Inclusive teve as obras paradas, né, que foram iniciadas no governo passado, no governo Fernando Fernandes, e não foram concluídas. Rapidamente, qual a sua opinião sobre isso? As obras não são do Fernando Fernandes e não são do Aprígio, as obras são do povo. Então essas obras teriam que ser todas terminadas. Quem vai usar não é o Fernando, não é o Aprígio, não é a família de um e de outro. Essas obras pertencem à cidade. A Nil vai colocar no programa de governo dela, ela vai terminar as obras no primeiro ano. Que cada vez que a obra fica abandonada é prejuízo, é desperdício de recurso público. Você vai numa obra, eu passei outro dia, lá em setembro, eu estava enxergando bem, para mais de 1 ano, tinham roubado as portas lá onde era ali o Conselho Tutelar, a Delegacia da Mulher, tinham arrebentado tudo, fiação, tudo que tinha lá, os vândalos já tinham roubado, depredado, quebrado, arena multiuso, totalmente arrebentada, destruída. Quem é que paga por isso? É o contribuinte, é o povo lá que paga com seus impostos. Então, não é só o abandono da obra, é o desperdício do recurso público. E essas obras não podem, não devem, ninguém tem o direito, nenhum prefeito tem o direito de parar a obra do seu antecessor. As obras têm que ser concluídas. Outra coisa, Marcos, estamos com 50 minutos de programa, mas eu gostaria que você falasse, Paulo, sobre a sua saúde, sobre a questão da sua visão, E aí, talvez possa até emendar com as considerações finais, Márcio. Paulo, como é que você está de saúde? Todo mundo quer saber, né? Olha, às vezes alguém pode estranhar que você está de óculos, Eu acho importante. Eu não sou o Rei Charles, estou de óculos escuros por uma imposição, e a vida pega essas peças para a gente. Há 1 ano atrás, eu tive um problema sério de descompensação da diabetes, uma oscilação muito violenta, e tive um acidente vascular ocular. Então eu perdi a visão do olho direito, fiquei
com o olho esquerdo, também perdi a visão dos dois olhos, e aos poucos estou recuperando o olho direito. Fiz uma cirurgia há 60 dias atrás, ainda não deu resultado, mas eu tenho fé em Deus que essa cirurgia vai produzir resultados, eu vou voltar a enxergar. Então eu perdi a visão total do olho direito, enxergo 30% do olho esquerdo, e já agradeço aí aos meus companheiros, minhas companheiras, as orações que têm feito, né, as correntes de energia positiva, né, porque essa é uma situação que eu jamais imaginei passar, né. Hoje eu brinco, lá, quando eu faço minhas reuniões, eu vejo com os olhos da fé, e é com os olhos da fé que eu vejo mesmo. Você vai perdendo, né, as cores, você vai. Esse dia eu tomei um choque de realidade, né? Estava em casa, olha, eu acho que vai chover, não vai chover amanhã porque o céu está cheio de estrelas. Eu olhei para o céu e não vi as estrelas. Me deu uma agonia, né? E outro dia eu sou São Paulino. Meu filho, pai, vamos lá no Morumbi ver o jogo de São Paulo? Eu falei, vamos. Eu esqueci da minha condição. Quando cheguei lá na arquibancada, olhei para baixo, eu não via nada, não via. Só via o verde no campo, não via jogador, estava gritando, a torcida gritava, mas ali eu também tomei outro choque de realidade, né? Então a perda da visão é uma coisa terrível. Quando eu vou no hospital, São Paulo, eu vejo pessoas piores do que eu ainda, crianças que nasceram cegas, né? Então eu vejo que a minha situação também não é a pior, né? E Deus sabe todas as coisas. Deus dá a cruz que a gente pode suportar. Nós desejamos aqui no X da Questão, Adilson Oliveira, Marcos Cancelo, desejando pronta recuperação, que a sua visão volte ao normal, você veja as estrelas já com as cores que elas são. Paulo, mais aí 30 segundos aí para você fazer suas considerações finais aí, falar com nossos telespectadores aí do X da Questão. Telespectadores do X da Questão, foi um prazer imenso estar aqui. Espero que vocês vejam a figura humana que a gente é por trás da política, por trás de toda a representação pública que a gente tem. Nós somos pessoas, né, que amam essa cidade. Vim para cá com 6 anos de idade, conheço essa cidade desde quando eu era as ruas de terra. BR-116 era BR-2, era uma pista só. Né? Conheci a Igreja Velha, Santa Terezinha, enfim, eu vi essa cidade crescer, se tornar essa potência. Amo essa cidade, aqui nasceram meus filhos, netos, bisnetos. Pretendo continuar aqui, lutar com todas as minhas forças que me restarem para que Taboão tenha o seu futuro grandioso. Muito bem, o programa X da Questão vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá.